Não, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele adiou a adoção da reforma judiciária depois de protestos em massa tomarem conta do país. Em um discurso, o premier declarou que está fazendo uma pausa para o diálogo, justamente para impedir uma guerra civil. Depois do anúncio, a principal confederação sindical do país proclamou o fim da greve convocada horas antes. O líder da oposição israelense afirmou estar disposto a iniciar um diálogo se o projeto de lei for totalmente interrompido. A gente lembra que, neste fim de semana, milhares de pessoas foram às ruas da capital do país, Tel Aviv, depois que Netanyahu destituiu o ministro da Defesa por pedir uma suspensão de um mês para o processo de aprovação da reforma. Assunto delicado que envolve o Estado de Israel. Vamos comentar com os nossos analistas. Cristiano Vilela, que é advogado e também acompanha essas movimentações no exterior. Como tem visto esse processo de revolta da população com essa proposta de Benjamin Netanyahu de mudar o sistema do judiciário? Ele, inclusive, decidiu adiar porque esses protestos tomaram conta do país e ele fala até em possibilidade de guerra civil. Foi uma aposta alta demais de Benjamin Netanyahu na sua avaliação? Com certeza, Daniel. Veja que quando você tem uma situação onde um determinado poder quer se sobrepor fortemente em relação ao outro, a coisa não fica boa. E o que está acontecendo em Israel, nesse momento, ele serve de um exemplo disso e ele serve de uma referência a todos os demais países que, por vezes, sintam a tentação antidemocrática de fazer com que um poder se sobressaia ao outro. O fato é que os três poderes devem conviver de uma forma harmoniosa, cada um no seu quadrado, cada um dentro das suas prerrogativas legais. E não haver, como no caso desse projeto malfadado em Israel, haver uma superposição, no caso do Poder Legislativo, sobre o Poder Judiciário. Não podemos ter um poder submetendo o outro poder. Então, nesse sentido, torço para que esse projeto realmente vá para a gaveta em definitivo, para que Israel possa continuar seguindo o seu caminho no sentido de dar independência e autonomia e harmonia a cada um dos poderes. Mota, quero te ouvir também a respeito dessa reforma proposta por Benjamin Netanyahu, a reforma do judiciário, que agora vai ter essa pausa nas articulações no parlamento. Como você vê essa possibilidade, essa tentativa do governo de desequilibrar os poderes, dar mais poder para o parlamento em relação a decisões que, porventura, forem tidas ou decididas na Suprema Corte do país? Como você vê essa possibilidade? Vamos ver, isso é uma questão que está sempre presente nas democracias, tá? Esse equilíbrio entre os três poderes, especialmente o equilíbrio entre um poder que não é eleito, que é o poder judiciário, representado, né, no seu maior nível pela Suprema Corte, e os poderes eleitos, o executivo e o legislativo. A gente vê essa tensão acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Recentemente, a Suprema Corte americana reverteu uma decisão que ela mesma tinha tomado em 1973 a respeito do aborto. Em 1973, a Suprema Corte americana tinha decidido que o aborto era um direito constitucional. No ano passado, ela disse que não era. Ela reverteu a sua decisão. E aí aconteceram declarações fortes do governo americano, inclusive do presidente Biden, dizendo que aquilo era inaceitável, que ele ia tomar providências. Então, essa tensão entre a Suprema Corte e o presidente, o primeiro-ministro, sempre existe. Essa questão da separação de poderes também é uma coisa complicada. Vale lembrar que uma das democracias mais consolidadas do mundo, o Reino Unido, tem um sistema parlamentarista onde não há separação de poderes, né? É o parlamento que forma o executivo. Inclusive, até pouco tempo, no Reino Unido, não havia nem Suprema Corte, era a Câmara dos Lordes que cumpria essa função.